Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me clown while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and the discipline. Talking numbers, but you move. Sejam bem-vindos a mais um Meio MarombaCast. Eu, Augusto Calel, Carlos Alex, para mais uma aqui, tá? Antes de tudo, queria agradecer a nossos apoiadores, Vida e Saúde, tá? A Casa da Dor. E queria falar para vocês, vamos fazer uma promo aqui rapidinha, tá? Aquele que assistiu o programa, tirar uma foto da tela, marcar Meio MarombaCast, Augusto, Carlos e a Vida e Saúde, vai ganhar uma consultoria completa comigo, avaliação física, presencial lá, feito? Olha só! Quero agradecer também a Degusto Delivery também, meu parceiro, faz todas as minhas marmitas, tá? Quem precisar montar seu cardápio, tem lá, ele faz as proporções que vocês precisam, a quantidade certa, naquela medida aí, um sabor, ó, espetacular, tá? Não é porque que é nosso patrocinador aqui que eu vou, é porque merece mesmo, tá? Muita qualidade, só provando para vocês saberem, tá? Hoje, com o mestre das artes marciais aqui, quem já assistiu o Bater ou Correr em Londres lá, foi baseado nesse cara aqui, tá? Professor Leandro, seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Bom, agradecer o convite aí do Augusto e do Carlos, né? Uma grande honra a gente poder estar aqui. Meu nome é Leandro dos Santos, sou de Joaçaba, natural de Joaçaba. Hoje eu pratico Kung Fu em São Paulo. Represento uma organização muito grande aí, né? Acompanhado também pela Confederação Brasileira de Kung Fu. Então é gratificante, né? E uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho da história toda dessa vida, né? Legal, né? Uma filosofia assim muito bonita, né? Vamos falar sobre isso. Galera, Carlos Alex aqui. Leandro, professor, muito obrigado, tá? Quero te agradecer. Bastante conteúdo aí, o pessoal estava pedindo bastante. Fizemos até uma enquete, né? E o teu nome estava bastante procurado. Antes de começar essa conversa, quero agradecer a Hiperfarma, toda a linha de medicamentos aí para você e para sua família, higiene pessoal. Obrigado, Júlia, aí por estar nos apoiando. Muito sabor. Cafezinho lá no centro da cidade, um ambiente super agradável, 24 horas, só passar lá e se degustar. Também tem o Giga Suplementos, obrigado Diego pelo apoio aí, a nossa suplementação aí está sendo bem-vinda. Leandro, então vamos falar sobre o Kung Fu, é assim mesmo que se pronuncia? Na realidade, o que nomeia a arte marcial chinesa é Kuoshu ou Wushu, né? Tem diferença entre arte marcial e arte nacional nesses dois nomes, né? Mas ficou conhecido como Kung Fu no mundo, até através do Bruce Lee também. O que acontecia, os chineses viajavam pelo mundo e tinham umas habilidades diferenciadas, né? Principalmente na autodefesa. E aí eles não tinham como explicar para a pessoa, porque eles não falavam a mesma língua. E eles acharam uma palavra que era simples, que significa trabalho árduo, que significa muita dedicação, que é a palavra Kung Fu. Então a palavra Kung Fu não é necessariamente arte marcial em chinês, né? Mas significa trabalho, técnica, treinamento, né? Incessante. E aí ficou conhecido assim como Kung Fu, arte marcial, né? Professor, explica pra galera aí que o pessoal confunde muito, né? Que as artes marciais, ela vem da Ásia, mas é chinesa, né? Kung Fu se originou na China. Se você pesquisar, hoje a gente tem aí um leque muito mais aberto, né, de informações até na internet, né? E com os mestres, antigamente os mestres também eram mais fechados, né? Então toda a Ásia realmente tem uma história do início da arte marcial. Índia, China, Japão, Coreia também. Tailândia, né? A gente vê que tem muita arte que vem de lá também, né? Mas o Kung Fu é necessariamente chinês. Ele é muito antigo, também mais de 2000 anos antes de Cristo já existem relatos de Kung Fu, né, da prática. Surge da necessidade da pessoa se defender no dia a dia mesmo, então por isso que o Kung Fu tem tantas armas. Às vezes você estava lá trabalhando com uma foice e era atacado, então você usava a própria ferramenta, né? Então desenvolvia técnicas assim. Aí com o tempo ia aperfeiçoando essas armas, né, e se tornando uma coisa mais forte. Também o Kung Fu antigamente era passado assim de pai para filho, família por família. Então existe a família tal do Kung Fu, a outra família. Então hoje existem mais de 400 estilos de Kung Fu catalogados, registrados, né? E tem alguns que são mais antigos, que vêm dessa raiz, também influenciado aí pelo budismo, taoísmo, por isso que tem essa parte da filosofia, né, no Kung Fu.
E alguns estilos mais novos, que é o caso do que eu faço, que é o louva-a-Deus, né? Tem garra de águia, tem... a gente vê o Kung Fu Panda, lá tem a tigresa, todos são estilos de Kung Fu, né? O macaco. E o louva-a-Deus já é um estilo relativamente mais novo, mais ou menos uns 400 anos aí de desenvolvimento. Mas o mestre que desenvolveu o louva-a-Deus, ele treinava no tempo Shaolin também, né? Que é muito conhecido. E ele já era mestre de Kung Fu, tinha muito conhecimento na arte marcial do Kung Fu. E aí, estudando louva-a-Deus, ele desenvolveu novas técnicas e conseguiu superar um adversário que ele tinha lá, que ele sempre perdia, né? Então, ficou conhecido como uma técnica muito eficaz e era passado para os alunos avançados e depois para pessoas da elite, assim, na China, né? Hoje eles chamam de barata do Kung Fu, que é uma arte, um estilo que tem tudo quanto é lugar que você vai. Ficou muito difundido, né? Muito conhecido, assim. Leandro, antes de nós entrar mais no assunto do Kung Fu em si, da modalidade da luta, né, que agora virou um esporte, conta para nós um pouco da tua história, na tua infância, como que você foi inserido no mundo do Kung Fu, da luta, o que te motivou a você querer estar participando e ter, sei lá, vou participar de um torneio de lutas marciais, mas qual luta que eu vou escolher, né? Não sei se foi por filme, assistindo filme. Conta um pouco aí como que você foi inserido na arte marcial Kung Fu. A gente tem aí... É interessante falar, tem coisas que a gente gostaria de falar e não tem nem oportunidade, né? Então agora é a sua oportunidade. Eu digo assim que o meu primeiro professor de Kung Fu foi o meu pai. Meu pai, ele faleceu agora em dezembro, né? Dia 16 de dezembro, estava enfermo já, a gente estava cuidando dele há um tempo. Mas o meu pai era uma pessoa, ele trabalhava em obra, né? E era uma pessoa bem carrasca, assim, bem firme, bem disciplinada. Então ele cobrava muito da gente, né? Muito novinho a gente tinha que estar trabalhando com ele. E aprendia a pescar, essas aventuras malucas assim. Ele era muito aventureiro, né? E levava as crianças junto, nós, né? Os filhos. E então ali a gente aprendeu a ter garra, a ter firmeza, né? A buscar as coisas, a não baixar a cabeça, né? Trabalhar pesado também. E aí isso já remeteu à arte marcial. Quando você começa a assistir um filme do Bruce Lee, alguma coisa assim, que vê ele lá encarando todo mundo, né? Principalmente a questão do Bruce Lee. Naquela época eu nasci em 79, né? Então ali em 80, 90 tinha muito filme do Bruce Lee. Depois ficou mais famoso aí o Jack Chan, o Jet Li também, né? E aí eu procurei academias, mas aí tinha karatê, tinha outras coisas. E o meu primo, eu tinha muita vergonha. Eu era uma pessoa que não falava, né? E eu não tinha coragem de chegar na academia para fazer uma matrícula, fazer uma aula, né? E a mãe e o pai não acompanhavam a gente naquela época. Desde novinho, você ia por conta, né? Eu comecei a trabalhar fichado com 13 anos. A minha mãe teve que assinar lá uma ordem do juiz para fichar antes dos 14 ainda, né? Porque a gente já trabalhava cedo. E aí meu primo abriu uma academia de Kung Fu, que ele treinava com um mestre em caçador aqui, né? Um mestre que foi campeão mundial em 95 de luta lá nos Estados Unidos. Um mestre muito bom, né? No Kung Fu também. E aí ele me convidou, né? A gente fez a reforma da sala para ele dar aula e ele me convidou para treinar. Nunca mais saí. O primeiro ano que eu treinei lá, eu não faltei um dia. Era de segunda a sábado o treino, né? De segunda a sábado, toda noite. Eu não faltei um dia. Eu lembro que a primeira semana eu estava na casa do meu avô, sentado assim. Eu não conseguia, não tinha onde não doía. Doía unha, doía cabelo, doía tudo. Meu Deus, cara, foi muito treino na primeira semana, né? Com quantos anos, Leandro? 16 anos. 16 anos. Antes disso a gente tinha o exemplo dos meus primos, né, com a musculação. Então a gente erguia um peso, fazia umas loucuras lá. Nada organizado como a gente conhece hoje na academia, né? Tinha fisiocenter, não tinha muita... Tinha o Paulo, que faz toda a vida que dá aula aí, tem academia, né, também. E o meu primo treinava com o Paulo. E aí a gente tinha essa influência, então a gente já fazia umas flexões, abdominal, fazia o exercício. Aí quando partiu para arte marcial, aí a gente já entrou nesse ramo da luta. E nessa época, de 96, ali, quando eu comecei, com 6 meses de treino, o meu primo organizou alguns campeonatos de vale tudo. Hoje é MMA, né? Na época era o vale tudo. E a gente já participou de luta ali, né? Então, nossa, cabeça cheia de galo, olho roxo. Orelha furada. Tudo. Eu tinha que trabalhar, eu trabalhava de office boy, né? Nessa época. Então, eu ia no banco com a camiseta do vale tudo, porque o pessoal via toda aquela cabeça, parecia que tinha sido espancado, né? Então, eles entendiam que eu tinha lutado no campeonato ali. E dali pra frente, aí o negócio foi amenizando. Mas é interessante que ali instigou, né, para mim continuar, porque podia tomar um susto, né, com um evento dessa proporção, né, com 16 anos. A minha primeira luta foi contra um campeão brasileiro de Kung Fu.
E foi rápido a luta. Eu tentei acertar alguns golpes, não consegui. Ele me deu um direto no rosto, minha cabeça balançou. E aí ele me finalizou no chão, né? Eu tentei sair ainda da chave e acabei ficando preso lá. Então foi tipo um batizado aquela primeira luta de Vale Tudo, né? Depois eu fiz outros onde eu venci e até quebrei o nariz de um adversário uma vez, porque era muita loucura. Ou você batia ou você tomava, né? Hoje, com 16 anos, jamais você pode lutar numa competição dessa, né? Dessas proporções. E aí que iniciou todo o trabalho. Depois a gente começou a treinar com esse professor de caçador, até 99. Aí ele foi embora daqui, né? Teve alguns contratempos aí com o Kung Fu, alguns alunos, né? E ele procurou um outro ramo aí, acho que ele está no Rio Grande agora. Aí eu comecei a treinar em São Paulo com o mestre Wagner, né? Na União Tonlon. E daí, de lá para cá, né? O mestre Wagner, ele é discípulo do mestre Liu Ankei. E aí a gente vem há 25 anos representando a União Tonlon, né? Pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas também. O mestre Edilson, que é o presidente da confederação, foi quem me acolheu em São Paulo, a primeira ida para São Paulo. E aí a gente também lembra da família, né? Porque a época que eu fui para São Paulo a primeira vez, a minha mulher estava grávida. E aí naquela época não tinha telefone, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então eu fui para São Paulo incomunicável. E coitada dela grávida lá, acho que estava de 7 meses, né? Sabe-se lá se o cara vai voltar ou não. Aí você comprava um cartão, colocava lá para o meu sogro tinha um telefone fixo, dava 10 segundos, acabava os créditos do cartão, né? Então você nem tinha como ficar ligando toda hora, né? E aí esse mestre Edilson, o presidente da confederação, me levou até a academia do mestre Wagner, né? Que tinha inaugurado uns 2 meses antes lá em Osasco. E aí eu fiz um teste com o mestre Wagner, fiz umas aulas, mostrei algumas técnicas, mostrei o currículo que eu já tinha, né? A experiência. E fui aceito como representante dele na hora, assim, né? Então eu já vim para cá representando ele. Mas como difere um pouquinho, tem mais de um estilo louva-a-Deus. Então o estilo que eu peguei com ele é diferente do que eu já sabia. Eu precisei reiniciar, né? Começar com técnicas novas. Então eu tinha que aprender e vir passar e graduar o pessoal aqui. E foi assim, tipo, até 2005, 2006, quando eu já estava assim mais avançado, né? Faixa preta, assim, né? Então, com 16 anos você iniciou e de São Paulo para cá, que idade que você tinha, professor? Em São Paulo eu comecei com 19 anos, né? 19 anos. Mas daí você conseguiu pegar lá como se fosse uma experiência a mais, trouxe para cá, já com essa união União Tonlon com Fu do Brasil. Tonlon. Tonlon é louva-a-Deus, né? Isso. Significa louva-a-Deus. Então, a União é louva-a-Deus com Fu do Brasil, né? Que foi idealizada pelo meu mestre, mas em conjunto com o mestre Liu Ankei, que o mestre Liu Ankei ele foi um grande mestre da China. Na realidade, na época, ele estava entre os 10 maiores mestres do mundo. Nossa. Ele veio para a América representar o Garra de Águia, né? Mas ele também conhece louva-a-Deus, conhece kickbox, conhece Muay Thai, ele conhece judô, várias técnicas, né? Ele é graduado e dedicou a vida desde os 5 anos à arte marcial. E eu passei a ser representante dele até hoje, né? Tive oportunidades de aprender, a gente faz às vezes cursos, né, de outras técnicas, estilo da serpente, estilo da águia, estilo do dragão, algumas outras técnicas assim, mas não aprofundar no estilo, né, exige um tempo maior. Hoje eu também treino Tai Chi, né, faz um tempo que eu iniciei no Tai Chi, pretendo dar aula de Tai Chi, mas quero me especializar mais primeiro. O Tai Chi, ele é um estilo de Kung Fu que trabalha a parte interna, nós temos estilos que trabalham a parte externa, que seria a parte muscular, né, velocidade, e alguns estilos que trabalham a parte interna. Aí entra mais ainda na filosofia chinesa ali, né, onde você trabalha através da respiração e através da concentração mental, movimentos em câmera lenta, assim, né, mas todo ele aplicado em luta. Então hoje a gente vê como terapia também. O Tai Chi ele já tem estudos, né, comprovando o benefício que traz para o corpo, para a mente, né. Então, até fisioterapia, transplantados de coração, né? Foi feito teste, assim, o pessoal fazia fisioterapia e fazia Tai Chi Chuan. E o pessoal que fez o Tai Chi Chuan teve uma melhora mais significativa do que quem fazia só fisioterapia. Então, é uma coisa muito interessante. Além disso, nós temos o Qigong também, que é um trabalho de energia. Aí envolve, a gente vê na TV, quebramento, entortar ferro na garganta, algumas coisas mais absurdas assim, né? Mas com esse treinamento, principalmente
além da parte marcial, você tem a parte terapêutica. Então, você tem uma longevidade maior, você entende melhor da tua saúde. Aí você já começa a entrar na medicina chinesa, né? Que é uma medicina de prevenção. Nós temos aqui a medicina que você cria o problema, aí você vai tratar o problema, né? Com remédios, né? Tanto que tem uma farmácia cada esquina, né? E na China, não. Eles têm essa cultura de evitar o problema, né? Então, através desde criancinha, eles trabalham pontos de acupuntura, a criançada na escola, às vezes para fazer uma respiração, né? Então, eles já têm essa cultura, coisa que a gente não tem. E, às vezes, se torna até difícil de introduzir na aula, porque isso faz parte do treinamento do Kung Fu. Mas você tem que parar, respirar, se concentrar. E o mundo está tão corrido hoje, a criançada vem tão alucinada com o celular. Consegue baixar o ritmo, né? É difícil ele parar, né, para baixar o ritmo ali, para você colocar essas coisas para ele, né? E é interessante porque especificamente aí o Tai Chi e o Qigong, eles te trazem para o momento, né? Você vai estar num treinamento que te traz para o agora. Aí evita de você pensar no futuro, que daí te gera ansiedade, e pensar no passado, que pode te dar uma depressão, alguma coisa que é o resultado, né? De você ficar muito focado lá nesses extremos, né? E se você está ligado no presente, que esse trabalho traz. Porque além da parte da respiração e do treinamento, tem a mentalização. Você tem que trazer tua mente para o que você está fazendo. Para aí você conseguir quebrar um tijolo, suportar o impacto de um bastão quebrando no teu braço, entortar um ferro na garganta, né? Pô, legal. É um trabalho mental também. Todas aquelas coisas que a gente vê na internet que são absurdas, assim. Eu não digo tudo, né? Mas é tem possível. É possível. E eu digo outra coisa. Os mestres mais profundos, assim, eles não divulgam, né? Não, nem o conhecimento, nem o que eles fazem. Então é difícil você conseguir. Hoje você acha na internet algum quebramento, alguma coisa meio absurda ali, mas tem coisas que eles não mostram que é bem mais que isso. Até por questão de ética. E também. fica incompreensível, né? A pessoa vai julgar, né? Acho que isso não é verdade, é uma montagem, porque hoje em dia tem como fazer, né? Né? Vai se promover, então eles não passam. Quando se fala assim, esses dias eu vi uma entrevista de um rapaz que colocou no Facebook, eu não treino mais Kung Fu porque você está sempre esperando um segredo. O professor vai ter um segredo que ele vai te passar. E não é verdade, na realidade, não é um segredo. O segredo é você treinar. Se você treinar, você vai desenvolver e vai ficar bom. Mas os mestres não passam tudo porque você não tem capacidade de compreender. Então, dependendo do teu nível de treino e conforme você vai abrindo a tua mente e melhorando a tua capacidade, eles vão te passando. É aí que você vai entendendo mais. Conforme o grau que você vai subindo. Isso. E se você não avançar nisso, não treinar, né, não se dedicar, você nem vai saber que aquilo existia. Ele não vai nem comentar contigo. Isso acontece na musculação? O que você trouxe de trazer a mente para aquilo é consciência corporal. A gente chama de consciência corporal. Olha aí. Tá ali, tá concentrado, tá conectado. E próximo do microfone. Tá ouvindo aí, Vini? Tá. Você trazer tua consciência pro momento, pro movimento, né? Saber o que é a alavanca e tal. E a outra situação ali, qual que foi mesmo? A conexão da mente e corpo e do... Qualquer foi do cognitivo, que você falou, do lado filosófico ali também. também é... Para você não pensar nem no futuro e nem no passado, né? Futuro, Isso, ansiedade. Focar no agora. Passado, depressão. Focar no presente. Presente. Tanto que os mestres, depois da pandemia, teve um trabalho online que se abriu aí, né? Então, os mestres usam isso como marketing também, né? Eu fiz um curso online com o mestre Ye, que é chinês, faz 13 anos, acho que ele está... Não, com 13 anos ele veio para o Brasil, faz mais anos que ele está aqui, agora ele tem residência fixa aqui em São Paulo. E eu fiz online, então eu nem conheço ele, nada, né? E fiz o curso de Qigong terapêutico com ele, né? Que são alguns exercícios e ele usa esse slogan também, né? Mas realmente, que com a prática, você pode até tirar um minutinho ali, vamos lá, nós vamos fazer um exercíciozinho. Você vai perceber que você se desligou. E aí depois que você acabou, que você vai se tocar, não, eu tenho minha rotina, minhas coisas, né? Isso faz bem, né? Às vezes a gente não tira tempo para isso, né? É isso que eu ia falar antes. É a questão do progredir ali, né? Tem pessoas que não vão nem saber o que tem coisas além daquilo, né? Isso. Mesma coisa na musculação. Você tem o teu aluno lá, ele tá naquele nível, naquele estágio, você não tem como progredir naquela forma que ele tá, né? Então você precisa que ele treine, que ele aprenda, que ele desenvolva, para que daí você consiga subir um degrauzinho. Se você colocar um exercício mais complexo lá, por exemplo, ele não vai conseguir executar, não tem a consciência corporal devida para que ele consiga executar. Então, mais ou menos nesse sentido aí, né? A gente pode
fazer uma analogia aí. E às vezes você não consegue você nem vai explicar para ele, tirar o tempo para explicar, você poderia estar fazendo isso, mas não dá, não tem porquê, né? Sim, ele vai ficar até irritado com você. Isso. Porque esse cara não passa aí. O cara não é Eu tinha aluno que aconteceu de estar viajando e tal, e pediu para mim assim, irmão, não tá indo. E eu mandar aí, né? E esse exercício aqui e tal, eu falei, esse você desconsidera. Por quê? Porque às vezes tá um treino montadinho ali, eu falo, só tira o último ali. Mas por que eu não faço? Eu falei, porque você não tá pronta para isso ainda. Leandro, quando que deu aquele despertar assim que você tem esse interesse por ser professor? Eu tô praticando ali, mas agora eu vou dar aula. Você falou lá de São Paulo, né, que veio para cá para representar. É o amor mesmo, camisa? Aí... Como é que foi isso? Eu acredito muito, se a gente parar para contar algumas situações da vida, né, a gente vai perceber que o universo conspira, né, e flui. No meu caso, a minha mulher, eu sempre falo para minha mulher, e eu devo ter nascido com muita sorte para o que eu queria, porque as coisas acontecem, né. E graças a Deus, até não esqueci de falar dela também, né? Graças a Deus sempre tive ela ao meu lado. Esse ano faz 26 anos de casamento. Agradece ela aí, pô. Esse mês agora, dia 17, faz 26 anos de casamento. E ela sempre me apoiou, sempre abriu espaço para mim poder viajar, poder treinar, né? Assumiu muitas vezes a responsabilidade ali com os filhos, enquanto eu estava trabalhando e treinando. Então você não ficava em casa muito. Acho que foi isso que fez a diferença, né? Com certeza, daí te dava estrutura para isso. Tem uma base forte, né? Tinha uma base forte ali. E aí me fugiu agora. Quando que deu esse despertar? Vou dar aula. Lembrei. Vou ensinar o que eu sei. Aí, então, como eu falo, o universo conspira. Eu, treinando em 96 lá, às vezes eu estava tanto lá na academia que em algum momento o professor, o meu primo, né? Eu tinha um outro professor de caçador que também estava lá, que era mais avançado que ele. Então, eles me abriam espaço. Comanda aqui esses alunos, comanda aqueles alunos, passa aqui. Então, o primeiro exame de faixa que eu fiz, a metade da turma, eu que tinha passado as técnicas, né? Eu tinha treinado, preparado eles, e eu estava fazendo o exame junto, o primeiro exame, né? E ali surgiu, assim, a visão de que não precisava preparação para aquilo já estava intrínseco, né? E até na faculdade, eu lembro que às vezes eu ia fazer estágio, então eu me saía muito bem nos estágios, né? Eu dava aula já de Kung Fu. Na época que eu comecei a faculdade, comecei a dar aula de educação física também, em escola, então abriu muito, assim, eu fiquei muito prático nisso, né? Então acho que eu tinha, de repente, uma predisposição para ser professor. Uma vocação. Aí quando esse professor, quando meu primo parou de dar aula, um colega meu abriu a academia, isso em 97 daí, e ele me convidou para dar aula. Ele disse, não, vamos junto, né? Ele deu um Opala pro mestre lá para ele aprender até a faixa preta, né? Ele tinha um Opalão. E ele disse, vamos lá, não te cobro nada, você me ajuda a dar aula, né? Então, no segundo ano de Kung Fu, eu já estava dando aula, auxiliando ele, né? E aí, isso em 97, né? Em 98, eu aluguei uma sala. Aí ele me deu o equipamento, ele foi embora, foi pro litoral, esse meu amigo. E ele me deu o equipamento que tinha, eu abri uma sala ali próximo ao Móveis Vili, atrás, assim, embaixo. Trabalhei um ano lá com o Kung Fu. Qual a idade que você tinha, professor? 18 anos. 18 anos? 18 anos, então... Você iniciou com 16? 16, né? Com 16, com 17 eu auxiliei ele e a gente avançou no estilo. Nossa, muito rápido. Era treino todo dia. Eu treinava 3, 4 horas por dia, né? Aí fazia uma horinha de musculação também, né? Eu gostava muito do exercício, condicionamento, né? Além da técnica. E aí eu fiquei um ano ali, né? Nessa academia que eu abri com 18 anos. E com 19 anos eu casei, né? A minha esposa, a gente namorava naquela época. Aí eu casei, então ficou um compromisso maior. Até eu comentei com o Augusto, porque é interessante porque se você pensar no esporte, às vezes depende do esporte, você não tem uma renda, né? Esporte é ingrato. Você tem que buscar. Além do amor, você tem que ganhar um pouco também. Tinha que trabalhar, então eu trabalhava durante o dia, treinava à noite. Eu acordava cedo, treinava, trabalhava. Tinha uma época que eu treinava cedo, trabalhava, almoçava, fazia musculação, trabalhava e depois ia treinar Kung Fu à noite e dar aula à noite também, né? E aí eu tirava o tempo de férias para ir para São Paulo treinar, né? Vou pegar 10 dias de férias, ia para São Paulo e ficava treinando. Então não tinha férias. Manda um abraço pra mulher, um beijo, uma flor pra ela. Meu Deus do céu. Aí tá certo, né? Mas
E aí foi assim, né? Então, a parte de partir para dar aula foi meio que automático, não foi nenhuma questão de eu vou dar aula, vou abrir Só uma foi. academia. Só foi indo. Foi indo. Ou eu dava aula para poder continuar treinando e buscando, ou ia parar. Eu tinha que fazer outra coisa daí, né? Porque não tinha alguém que desse aula depois de 98, 99, o pessoal, esse mestre foi embora e parou, né? É que você dando aula, você mesmo ia treinando. Eu ia buscando, né? Então, para mim, como eu tinha que ter uma renda para a família, eu precisava dar aula para ter uma renda para bancar o Kung Fu. Então, o que eu recebia dos alunos, eu gastava investindo no meu aprendizado, né? Viajar para São Paulo gasta, né? Ficar uma semana lá. Daí que meu mestre me acolheu assim como da família. Ele me levava na casa da mãe dele para almoçar às vezes, né? Ele entendia essa questão também, né? Então, outro paizão que eu tive aí, né? Que foi o mestre Wagner, né? Isso a gente não pode... É importante, né? Uma estrutura familiar é fundamental, né? Hoje eu tenho aí o Sifu Valsi, que também a gente tem um trabalho com ele do Qigong. Esse é online, mas é mensal, né? 2 vezes por mês a gente se reúne, eu e uns alunos avançados meus, né? Às 6 da manhã, 2 sábados por mês, 6 da manhã, das 6 às 7h30, a gente treina o Qigong, vê detalhes, ele explica, ele corrige, né? O Sifu Valsi foi aluno do mestre Wagner, depois ele passou para o mestre Liu Wankei, ficou 10 anos direto com o mestre Liu Wankei, então ele teve tempo de absorver esse conhecimento aí no Qigong, né? O Qigong é trabalho de energia, né? E o foco dele é marcial. Ele tem um curso que ele fez de Qigong que você passa 3 meses um batendo no outro. 5 da manhã, você tem que cuidar da alimentação, não pode ter relação com a esposa, nada, né? 3 meses. E é batida, um bate no outro, bate e vai treinando. Fazer um desafio assim com você, Augusto? Eu não. Aí ele conta que ele foi lutar com um colega dele do curso, né? Os dois. Aí um dava porrada no outro a luta inteira e eles saem dando risada, porque não sente mais. Você não é só um calejamento, é você dominar a tua energia. Então, é como se criasse uma proteção, né? Uma camada de proteção no teu corpo. É muito estranho, é bem vago, a gente fala, né? Às vezes eu falo para os alunos assim, eles assim com o olho observando a gente falar, parece um bando de baboseira até, né? Porque é muito incompreensível. Ou uma coisa de outro mundo. De outro mundo. Só que você precisa ter a prática para você entender. Com o tempo você vai sentir nas mãos energia, você vai conseguir fazer a força, a gente fala assim, a força de dentro para fora, né? Não a força muscular. Aí é absurdo, é coisa do outro mundo. Tem que viver para... Tem que viver para fazer. O mestre Shan Fuchen, uma vez em 2007 a gente fez um curso com o mestre Shan Fuchen, que é um outro mestre chinês que foi 5 vezes campeão invicto na China de luta, né? Agora ele já é falecido. E ele era um mestre especialista em Qigong também. Então ele dando entrevista para você podia apertar algum ponto do corpo dele, ele enrijecia. Conversando com você, gesticulando, ele enrijecia. Se não apertava, tava uma molinha, de repente tava... E ele não fazia força. Então ele tinha esse domínio muito grande, né, da energia. Aí você começa a acreditar, né? Perceber que tem como fazer, mas não é fácil, né? O professor Van Damme fazia isso, né? O professor Van Damme. Ele contava para nós que ficava dando chute nas bananeiras que tinha na casa dele lá. Até arrebentar todas as bananas. E daí você caleja. Grande professor. Então tem o lado do calejamento e o lado da energia. Por exemplo, às vezes você vê um quebramento, né? Vamos citar um quebramento ali de telha. Colocou lá uma pilha de telha e a pessoa vai se projetar e descer com a batida. Aí é treinamento de calejamento, força. Agora você colocar a mão acima de um bloco de tijolo e fazer isso e quebrar o bloco, aí é energia. Então aí é um treinamento diferenciado, né? Ali na telha, com a mão, com a palma da mão. Você pode bater com a mão, né? Quebrar. Uma pessoa forte, né? Com treinamento, ele vai bater, vai quebrar. Mas imagina você colocar lá, vamos colocar só um bloquinho, né? De concreto. Calçou ele, aí você vai bater. Mas aí você precisa ter todo um trabalho mental para isso, um treinamento do Qigong, né? Aí você vai quebrar com energia. Então, até a forma que quebra a telha é diferente, né? Se você bater com força, ela vai estilhaçar. Se você bater com energia, ela vai só rachar e deu. Coisa de filme mesmo. Você sente, né? Você mentaliza aquela coisa quebrando, você se liga com a energia do material e você consegue, às vezes, até perceber uma fissura que tem naquele material onde você vai bater.
Cara, É muito estranho, né? Mas é muito treinamento, né? Também. quem vê assim, não, quem vê, né, vídeo assim, não acho que tem todo um estudo sobre isso, né? Um planejamento, né? E aí que é a preocupação, porque você imagina você entre câmeras e público e você ter que concentrar tudo isso, aí você tem que ser altos níveis, né? Sim. Não é uma coisa fácil, né? Outro patamar. É, Professor, vamos falar um pouco sobre os estilos do Kung Fu. sim. Kung Fu que a gente diz, cara. Kung Fu. Quais são os principais, os mais eficientes, os mais perigosos? Eu sempre comento com os alunos que não existe o melhor ou o pior, né? Existe níveis diferentes de praticante também. Então, desde que você seja um praticante assíduo, aí contra um outro praticante assíduo, aí você vai testar a arte, né? Senão você vai só testar a pessoa. Mas a gente tem aí hoje muitos estilos conhecidos, então no Kung Fu, antigamente, os combates eram reais, né? A prática do Kung Fu são técnicas não de mobilização, não de marcar pontos, são técnicas para colocar o adversário fora de combate. Romper articulação, furar olho, bater na garganta, né? Só coisa suave. Só coisa suave. Tem até uma frase que diz, né? Quem não anda, não luta. Quem não respira, não luta. Quem não enxerga, não luta. Então, é os pontos que você vai primeiro Eu falei pegar. pro meu filho, quando você for brigar com alguém na escola, você fura os olhos dele pra não ver a briga. Pronto, acabou. Pra não ver que tá apanhando. Ele corta isso, cara. Mas aí você acaba tendo essa visão. Por isso que nós temos a filosofia, né? Nós temos 9 juramentos no Kung Fu, não tem nada a ver com religião, nem, né? Porque o Kung Fu é a origem originou do budismo, Sim. taoísmo também, mas tem a ver com uma postura do praticante, né? Esses 9 juramentos. Porque você não pode sair por aí aplicando golpes nessa proporção, né? Falar Até sobre porque você busca dar entrada dessa filosofia para você buscar equilíbrio na sua vida e buscar, né? Eu acho isso, pelo menos, né? E o teu comportamento também, né? Durante as coisas da vida, né? Não vai sair aí por aí batendo em todo mundo. É aí que você vai Ficar meio entender, nervosinho que nem o Augusto e usar... você vai nervoso. vai ter que entender como que você é, né? Como que você é. Se você é muito calmo, você vai ter que melhorar, ser mais proativo. Se você é muito agitado, você vai ter que se acalmar. Então, eu tenho esse problema, eu sempre fui muito agitado, eu sempre falei rápido, hoje eu consigo dar uma segurada, né? E aí você começa a se perder, né, na tua fala, né? E se você consegue treinar isso, tudo é treinável, né? Então, voltando à arte marcial, depende muito do atleta, né, da prática dele. Todos os estilos são eficientes, né? A gente tem aí o Bruce Lee, que desenvolveu um estilo próprio, né, a partir de estilos que ele já conhecia, que é um estilo muito eficiente, mas para pessoas que treinam a nível do Bruce Lee. O Bruce Lee era muito rápido, Nossa. muito forte, né? Ele treinava todo dia muito. Aí você consegue. Então, às vezes você olha na internet e vai... hoje nós temos a internet, né? E aí o fulano de tal lá mostrando uma técnica absurda. Eu quero fazer esse estilo, porque esse estilo é bom. Mas não é o estilo. A pessoa que estava lá mostrando, ele tem 30, 40 anos de prática, aquilo funciona para ela. Você vai ter que ter 30, 40 anos de prática para funcionar para você. Certeza, né? Então, não tem melhor ou pior, depende da tua prática, né? Tudo que você fizer, inclusive com relação às outras artes marciais também, né? Você pode fazer um judô, fazer um jiu-jitsu, fazer um muay thai, tudo que você fizer com eficiência vai se sobressair perante as outras, né? Mas quais são as diferenças principais entre as artes ali? Então, Os estilos, né? tem as características, por exemplo, garra de águia, baseado na garra da águia, eles treinam muito a mão, os dedos, o punho, ele pega para rasgar mesmo, né? O louva-a-Deus são golpes mais fluentes, assim, movimentos rápidos de braço, membros superiores, e força nos membros inferiores. Então, um treinamento bem intenso e de muita velocidade. Então, ele é astuto, né? Se você olhar o louva-a-Deus lutando, ele é astuto, ele é rápido. Aí tem, por exemplo, o estilo do dragão, que ele é mais dessa parte da energia também, mais força. Você percebe a pessoa mais bruta ali, Movimento né? com mais força. Mais forte. Então isso vai separando um estilo do outro, né? O estilo do macaco, ele é muito ágil, brincalhão, até cômico às vezes, né? Se você olhar, mas exige muita habilidade, dar mortal, fazer cambalhota, rolar. Eles sobem no bastão e ficam pendurados, depois desce. Então é uma habilidade enorme, acrobática, né? Então tem muitos estilos assim que você pode até direcionar o atleta, se você sabe muitos estilos e bem variados,
dependendo da característica física, você pode direcionar o atleta para aquele estilo, né? Não é o meu caso, né? Eu trabalho só com louva-a-Deus. Não varia? Eu sei algumas outras técnicas, a gente passa curso, né, para os alunos, mas eu não tenho ainda essa possibilidade de vários estilos para poder passar. Tem estilos de Kung Fu que envolve 5 animais, né? 5 estilos no mesmo. Mas aí Ele vai ter que desenvolver os 5, né? Aí vai ter um ou outro que ele vai se caracterizar mais e vai desenvolver mais, né? Então hoje a tua escola é o louva-a-Deus. Louva-a-Deus. Então, Louva-a-Deus, é a técnica que você utiliza. isso. Aí tô partindo um pouquinho pro Tai Chi Chuan, né? Que é a parte da energia interna. E me especializando um pouco mais no Qigong, que já faz parte do currículo, né? Fala um pouco sobre esse Qigong aí. Esse Qigong é essa parte do quebramento que eu estava falando antes, né? Por exemplo, o aluno faixa roxa... Um Krav Maga, assim? Não se Não. assemelha a um Krav Maga, O não? Krav Maga ele é uma técnica de defesa pessoal, né? Assim como o Kung Fu, ele é muito eficaz, né? Porque ele é direto ao ponto. Ele não fica ali marcando ponto. Eu sempre falo para os alunos, se você está numa luta real, você não vai ficar amaciando a carne. Você vai bater para machucar, né? Objetivo. Nós temos no Kung Fu também o Sanda, né? Que é o boxe chinês, o Koshu, é onde você usa luva e marca ponto, né? E aí você já limita, já não tem mais aqueles golpes de quebramento, de furada e nada, né? Professor, o que é o Kung Fu de fato? É uma luta para autodefesa ou uma... Já ouvi algumas pessoas perguntando assim, se era só para defesa, né? Mas não existe uma coisa que você vai treinar só para defesa ou só para ataque. Tudo tem ataque e defesa. O Kung Fu ele é eficaz nos 2 pontos, né? O que busca, como o Augusto falou antes, é essa questão mental também de você ter o equilíbrio, né? Um grande mestre de Kung Fu ele não se abala nem com uma provocação. Ele treina o seu psicológico também para ele ter essa calma. Que no momento da luta, se você deixar o sangue subir na cabeça, ferver e você for para cima, é 2 palitos para você estar olhando para o teto lá nocauteado. Você tem que respirar, tomar um golpe, se acalmar. Então é muito, muito psicológico isso, né? Aí você acostuma a ter esse controle, né? Mas essa parte do Qigong é o trabalho de energia, né? Então a partir da faixa roxa, por exemplo, você começa com exercícios ali de respiração. Você vai ficar parado. Você vai ficar parado, respirando, meditando, repetindo movimentos, sincronizando o movimento com a respiração, né? E relaxando o teu corpo para você chegar no ponto de liberar os canais de energia, que também tem a ver um pouquinho com a circulação sanguínea, né? Os canais da circulação, mas não é a mesma coisa. E aí que eles trabalham a acupuntura, por exemplo, o Qigong tem a ver com a medicina chinesa, faz parte da medicina chinesa, só que ele é auto-aplicável, você pode fazer os exercícios de respiração para sanar um problema teu, né? E aí a acupuntura é na mesma linha, você vai achar os pontos para aplicar a agulha, né? E a medicina chinesa, para resolver um problema. Eles falam muito, os chineses, da tensão, né? No dia a dia nós temos aí, às vezes você ficou nervoso com alguma coisa e ficou com dor de estômago. Então o canal de energia do estômago ficou tenso, gerou essa tensão. A energia fica estagnada ali. Então você precisa de um exercício que relaxe aquela tensão para essa energia fluir naturalmente, né? Então aí que você, às vezes, resolve uma dor nas costas. Eu já quando você está andando de bike e está nervoso lá e está tenso as costas e de repente lembrar do Qigong, relaxar, começar a respirar certinho, mentalizar e parar de doer. Muita dor, muito problema que a gente tem físico é tensão mesmo, do dia a dia, né? Que hoje tem muito, né? Até aqui no celular, você começa a olhar aqui quando vê tá brabo, né? Tá nervoso. Daí tem que chamar o Jusinei. Vamos agradecer nossos parceiros. Pois é, temos um parceiro, não é novo, né? Já estava conosco, né? Ele está de volta, que é o Mercato. Sob nova direção, Felipe, quero agradecer pelo apoio. Pessoal, vamos frequentar o mercado, tem uma super padaria lá. Tem um pão de queijo com goiabada lá, cara. Show de bola. Não fala que meus alunos não podem, tá? Só eu. Fora do... Também quero agradecer o Master Cookies, não sei se você conhece, professor. Master Cookies é uma linha de fit line. Olha. Dentro dessa linha tem exclusividades lá, aveia, granola, polvilho, tudo linha fitness, né? Para tua dieta, para tua família, não sei se segue alguma dieta aí. Mas isso é comer muito, né? Mas isso é interessante. Cozinha Nobre, né? Não podemos esquecer da Cozinha Nobre. Muito obrigado aí, Michele, Jardel, a Gabi, que está nos oferecendo toda sexta-feira aí
alguns petiscos para a gente comer. Depois a gente mostra para vocês. Se vocês quiserem aí festas, eventos, tudo que vocês tiverem para encomenda de doces, salgados, faz a encomenda deles lá, que eles têm muito produto de qualidade. E eu queria agradecer também o Giga Suplementos. Giga Suplementos, Diego, já falei Diegão. dele no começo, mas Falou? agora é tua vez. Agradeço o Queria Diegão aí. ressaltar o Diegão, que é meu irmão. O Diegão, quando eu cheguei em Joaçaba aqui em 2001, foi um dos primeiros amigos que eu tive, que eu fiz amizade. E o Diego não perdeu essa essência dele, cara. Um cara no coração muito grande. É Diego Bomba ou Diego Giga. O Diegão é meu irmão. Queria agradecer então, Diegão. Um abraço pra você, tá? Quero que você venha aqui. A gente tinha combinado outro dia, você não veio, né? Agora vai ter que vir aqui e falar um pouquinho da tua loja aí e tal, né? E o pessoal conhecer também. Muita coisa boa lá. Isso aí. Professor, nosso papo tá muito bacana. Eu vi que aqui tá cheia essa mesa aí, né, Augusto? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Eu quero que o professor conte para nós uma história das principais medalhas aí, né? As que principais você conquistas que você trouxe para nós aí. A gente tem aí, teve oportunidade de competir muito também. E teve, assim, eu iniciei competindo, né? Aí, a partir de 2004, eu tive que diminuir o ritmo porque eu comecei a minha faculdade de Educação Física aqui no UNOESC, na metade de 2004 até 2009, me formei em 2009. Então, essa época eu acabei não competindo. Eu voltei a competir em 2010. E de 2012 para cá, a gente está todo ano levando a equipe para o Campeonato Brasileiro em São Paulo, né? Lá no Ibirapuera, um evento enorme, muito bem organizado. Até tem umas fotos que a gente passou aí para eles. E então, não só eu, mas os alunos, né, a equipe toda está trazendo muitos resultados assim. A gente teve uma época que a gente recebia Bolsa Atleta da Prefeitura, acho que de 2016 até 2019, uma coisa assim. A pandemia ali que tirou o nosso ritmo, né, e a gente acabou não fazendo mais o pedido. Mas nós temos aqui medalha de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Tem bastante aqui, né? É lógico que todas têm a sua importância. Então, mas uma que mais chama a tua atenção, assim, professor, que você disse hoje, assim, como eu estava falando para o Augusto aqui, uma delas é essa aqui, né? Que foi o campeonato no Peru. Campeonato no Peru, Copa do Mundo de Artes Marciais no Peru em 2011, né? No Peru. Então, eu tinha esse sonho de lutar, né? Eu sempre gostei de lutar. Tem praticante de Kung Fu que não luta, ele só treina os armas, movimentos de mãos, né? Aplicações, mas não luta em competição. E eu sempre gostei de lutar, e meu sonho era ter uma medalha fora, né? Medalha internacional. Lá no Peru. Então eu treinei 3 meses intensos, né, para essa competição e consegui a medalha de ouro lá. Tanto que eu também participei com formas, né, que é cati de mãos, arma longa, facão chinês, outras coisas, e eu não consegui medalha nas outras. Eu me dediquei tanto à luta que eu estava mais duro até para fazer as apresentações, né? Então, cada competição que você vai no Kung Fu é bacana porque você nem precisa lutar. Você vai lutar se você gosta, né? Então, você compete lá com armas longas, que é bastão, lança, tem outras por armas. pontuação, uma coisa por assim. pontuação. É parecido com a ginástica olímpica, né? A pessoa entra no tablado, os árbitros estão lá, faz a apresentação, recebeu a nota, vem o próximo, né? Aí por categorias, masculino, feminino, adulto, infantil, sênior, né? Hoje minha competição é no sênior. Aí tem a divisão por armas ou por técnicas, né? Técnicas de mãos do sul, mãos do norte. O nosso estilo, meu louva-a-Deus, é do norte. Mas existem estilos do sul também na China, né? Que a diferença dos movimentos também influencia ali na avaliação. Então eles separam, né? Norte e sul. Então o que acontece é que você acaba tendo muitas possibilidades de competir numa mesma competição, né? Pode às vezes trazer 2, 3, 4, 5 medalhas, dependendo da competição. Sim. Aqui tem uma da Copa Tom Long Kung Fu. Essa foi quando eu voltei a competir. Tem várias dessa aqui, né? Isso, essa que o meu mestre organizou em 2010, né, em São Paulo. Então eu voltei a competir nessa competição. Eu fiz luta, fiz técnicas do Lin Chin Quan, que é o Nunchaku, né, o que o Bruce Lee usava. Em chinês é Lin Chin Quan. Aquele do 2 bastões articulados, né, com uma corrente, né? Que parece um... Como é que é o nome daquele brinquedo do... Não é um biboquê. É um biboquê. Então, aí também fiz com facão chinês, né? Que é uma das minhas especialidades. Aí o facão eu sempre consigo uma boa colocação com o facão. E a arma longa também, o bastão, né? Porque tem bastão, tem lança, tem várias armas longas também. Então tem algumas que você se identifica um pouco mais, acaba treinando mais, né?
mas eu fiz apresentações que eu consegui medalhas também com leque. Então tem algumas armas mais exóticas. Eu já competi contra um senhor que fazia o cati com guarda-chuva, né? Então, porque você usava o que você tinha à mão, né? Então ele desenvolvia técnica, bengala, você usava como arma. Não, isso justamente é coisa de filme mesmo. E isso enriquece, né, a cultura, né? Porque é a cultura, né? É a cultura chinesa ali. Por exemplo, você tá andando normal na rua, tá com guarda-chuva, daqui a pouco alguém vai te bater, vai usar o guarda-chuva, vai bater com o guarda-chuva. E tem treinamento para tudo isso, né? Pra tudo isso aí. E tem mulheres, esses dias eu estava vendo também, que usam um punhal escondido, né? Mas uma habilidade extrema com aquele punhal lá, as chinesas, né? Umas chinesas. Aí você não pode mexer com ela, porque o bicho vai pegar, né? Elas têm uma habilidade muito grande. Nem todos os chineses é mestre de Kung Fu também, né? Lá também tem as pessoas sedentárias, as pessoas que não treinam, né? Mas vem da cultura deles a prática da arte marcial, inclusive na escola. Eles têm lá 1 hora de Kung Fu todo dia, né? O mestre Liu Kei iniciou na escola também, né? Ele estudava e fazia Kung Fu. O Jet Li, o Jack Chan. O Jack Chan, ele participava de uma escola de acrobacia também, né? Então, hoje ele tem uma equipe que ele treina para efeitos especiais em filmes, assim, dublês, né? Dublês. Ele usa os dublês dele, porque eles têm um ritmo próprio de técnica que ele consegue somar ali no filme. Senão, na filmagem não fica bonito. Às vezes o praticante que é mais bom de luta não consegue ter essa destreza para ficar bonito na filmagem, né? Para encaixar no filme, né? Então ele tem a equipe dele mesmo, né? Professor, então essa da Copa do Mundo aqui que a gente mostrou foi a tua principal conquista, vamos dizer assim? Vamos dizer assim, né? Eu tive... Todas elas são importantes, né? Sim. Eu lembro em 98, que nem tá aqui, é um troféu aí, que eu lutei no campeonato catarinense, lá em Tijucas, né? Lá foi muito interessante, porque eu fiquei com a equipe aqui, treinando, e ficou a minha responsabilidade de treinar a equipe. O meu professor, que era o meu colega naquela época, que deu o Opala para aprender até a faixa preta, ele foi pro litoral e ficou lá, junto com o mestre lá, e eu fiquei aqui treinando. Dessa equipe que eu levei, e eu também lutei, todos eles ganharam medalha de ouro na luta, né? Então ali também, como tu perguntou por que eu dava aula, como que eu comecei a dar aula, ali eu entendi também, tá, eu levo jeito, então eu treinei todos eles, né, na porrada ali, e aí eles venceram as lutas, né, e eram meus colegas de treino. Aí é difícil você ensinar colega, porque ele muitas vezes não aceita, né, ele está no mesmo patamar que você. Quando você é professor, você pode cobrar mais, né? Mas eu consegui com eles naquela época, eles eram muito bons também. Então esse 98 foi muito marcante também, eu consegui ganhar ouro, e os meus alunos também, né, que eram colegas de treino. E depois eu fui para o Peru de novo em 2014, onde eu consegui 3 ouros e 2 pratas também, né? Aí eu me dediquei um pouco mais à apresentação das formas, né, dos catis. Então eu fiz com facão, eu fiz o cati da serpente, que é um outro estilo, não é do louva-a-Deus, né? Não é o louva-a-Deus. E o cati de arma longa, que é o bastão, que é um que eu gosto muito. Aí eu fiquei em segundo lugar na luta e em segundo lugar no cati de mãos do norte, que a serpente é um estilo do sul. Então dá para você se inscrever. Então a segunda vez que tu foi, você foi para mostrar os outros estilos. Isso, daí eu não foquei tanto na luta, né? Entendi. Lutei também, né? Como tinha experiência, não podia deixar de aproveitar. Mas fiquei em segundo lugar na luta. A primeira luta, eu fiz 2 lutas. A primeira que eu fiz deu nocaute. Eu dei nocaute e aí o pessoal ficou vibrando porque ele era um professor de defesa pessoal e meio mala, né? A gente fala. Ele era meio de se mostrar um pouquinho, eu não sabia, né? Aí abriu oportunidade, eu dei uma sequência no rosto e ele caiu. Foi nocaute. Aí depois da segunda luta, o rapaz era muito ágil, assim, né? Então você não conseguia encaixar os golpes. Aí ele marcou mais ponto que eu e venceu por pontos ali. Mas ele já tinha visto a primeira luta, então ele ficou esperto, né? O que eu vou fazer? Ele manteve distância. Eu não conseguia chegar nele, ele era muito ágil. Então é interessante, tem toda essa estratégia, né? A gente vê aí hoje na internet, você pode procurar um monte de luta, né? Você acha, às vezes você não tem nem filmagem, às vezes, de um campeonato desse aí, porque não era a nossa prioridade, a prioridade era competir, né? A intenção não era mostrar a luta, Isso. né? Algumas coisas eu tenho lá, porque faz tempo, então às vezes tá lá no CD, tá lá em pendrive, né? Não tá nem no computador ainda. Galera, tá cheio de medalha aqui, mas não sei se vocês vão conseguir ouvir. E ver sobre isso aqui, professor, eu vi que você trouxe uma revista também, que você saiu na revista Ativa. Fala um pouco dessa revista aqui.
A gente teve oportunidade aí, né, nessa época. Já mostro para você, Augusto. Aí, Né, tem algumas aqui, né? Tem algumas matérias que a gente fez para essa revista. tem a tua matéria aí. Inclusive essa que a gente saiu na capa, a gente foi fazer a matéria. Mas o pessoal que ia fazer a saíram na capa, capa. o pessoal que ia fazer a capa não atrasou. Aí ela tirou a foto e disse: "Não, vou pôr vocês na capa". Então a gente teve o privilégio de sair na capa da revista, né? Olha só. Isso foi em 2014? Tem aí, né? Tem a data aqui. 2014 isso. 2014. Revista Ativa. Existe ainda essa revista, professor? Tem Eu- alguns jornais aqui também. acho que você é- saiu. Tão longo que foi do Brasil, já sabe. Isso aí tem algumas matérias de competições, né, em São Paulo. 15. Aí um campeonato brasileiro, né, 2015, a equipe lá, né, na frente do ginásio no Ibirapuera, né. Lembro disso. Às vezes a gente colocava o resultado das medalhas ali também, né. E essa época até mandar um alô lá pro Dr. Atos, né, porque a família dele treinava comigo. Ele é ortopedista, ele operou meu joelho em 2017 também. E ele me apoiou também para ir pro Peru, às vezes que eu fui, porque financeiramente é difícil, né. Sim. Então mandar um alô lá pro Dr. Atos lá Patrocina da nós. Ortoville aí. Agradeço a ele aí. Patrocina nós. Patrocina nós aí. Então tá, essas medalhas é da tua vida inteira, professor? Isso, aqui tem, A bagagem inteira. Já pouco isso, cara. tem mais algumas, Poxa, né? Porque tá louco. a gente não acaba não repetindo. Nós participamos hoje de campeonatos online também, que surgiu na pandemia. Você Online. era feita uma chamada de vídeo e você apresenta a tua técnica e é avaliado lá ao vivo, né? E aí você compete com o cara lá do Maranhão. A gente competiu com o pessoal da Argentina, de outros países aí também, online. De forma online, né? Eles criaram isso, a confederação criou, para incentivar o pessoal a treinar na pandemia, também não ficar parado. Sim, legal. E dar um apoio para o professor também, para ele poder continuar trabalhando, né? Ter os alunos, né? Sabe que é difícil, né? Então ajudou muito ali a confederação e hoje ainda tem, porque nós aqui é longe para ir para São Paulo, né? Com a equipe. Então a gente vai no Campeonato Brasileiro, representando o estado de Santa Catarina, né? E nas competições online você participa das outras competições. Então faz a chamada ali com o aluno e eles avaliam lá ao vivo, né? Professor, como é que foi introduzir essa modalidade em Joaçaba? Como que iniciou isso? Iniciou contigo? Tem mais alguém que faz isso? Fala um pouco sobre isso aí. Às vezes a gente não sabe de tudo, né? Mas eu lembro que na época esse meu primo, ele começou a treinar em Caçador e eles tinham, meu outro primo, e eles tinham uns amigos aí que tinham uma equipe de segurança também. Naquela época, Gata Atlântida, algumas coisas que tinha assim, eventos, né? Eles participavam, eles eram uma equipe de segurança, né? Desse meu primo é policial militar aposentado já. E nessa época ali tinha karatê, tinha outras artes assim, né? Mas não tinha o Kung Fu. Então, para mim treinar o Kung Fu, tinha que ser com ele e depois eu buscar com esses mestres, né? Aí eu lembro do professor Arthur, que nessa mesma sala que eu aluguei em 98, antes de mim ele já dava aula de Kung Fu. Ele deu aula de Aikido com o professor Edu na academia ali perto do Santíssima, ali quando o professor Edu tinha academia ali. O Edu fez faculdade comigo, Educação Física também. Então o Arthur, ele já dava aula de Kung Fu naquela época ali. Então, até antes de eu iniciar no Kung Fu, ele já tinha esse trabalho, né? Mas ele acabou parando, ele foi para o Aikido, hoje ele não dá aula. Tem um filho dele, até treinou comigo aí uma época, o ano passado, retrasado ali, foi para competição também, né? E fora isso, não tem, né? Não tem outro professor aqui de Kung Fu na região aqui, né? Nem em Joaçaba, nem na região. Então, a gente participou também no Campeonato Catarinense em Blumenau, né? 2002. Okay. Aí lá no litoral tem muitas academias, né, também, né, de Kung Fu de vários estilos. Tem uma academia de luta muito boa lá que participa dos campeonatos pela confederação também, com atletas de luta, e vai muito bem, né. Mas aqui na região acaba só tendo o nosso trabalho, né. E que ano que chegou aqui? Eu comecei no ano 2000, né. Em 96, quando eu iniciei, foi o meu primo que trouxe, né? Aí no ano 2000, o trabalho ficou só sobre minha responsabilidade, né? Porque Já com a União já com a União Tom Tom, já não tinha mais, né, ninguém que fizesse. Aí eu continuei com a União Tom ali. Que legal. E além de, como que eu posso te chamar, professor Leandro? Mestre? Nós temos assim a hierarquia, né? Você é aluno, depois é instrutor, depois você se torna professor.
faixa preta seria já professor, mas ele precisa ter um curso, ter uma especialização para isso, né? O professor seria Lao Shi, né? A designação. Depois você passa a Shifu, né? Que hoje é o meu nível, né? Eu fui reconhecido pelo mestre Wagner perante a Confederação Brasileira no Campeonato Brasileiro em 2022, né? Como Shifu, recebi o certificado lá no evento, né? Do meu mestre. E depois você passa a ser mestre, né? Então a gente está trabalhando para isso, as graduações, né? E além da graduação você pode conseguir um título assim mais alto pelo trabalho. Então o meu trabalho com a equipe, levando para competições e tantos anos ensinando, também já merece o mérito ali de ser chamado de Shifu, né? Depois você passa a grão-mestre. Depois do mestre, você passa a grão-mestre, que seria mestre dos mestres, que é o que encabeça toda a coisa. Cabeça aí. da arte. Falta muito para chegar lá. E é um trabalho. O meu mestre, ele é mestre, né? O mestre da confederação, ele é grão-mestre. Grão-mestre Edilson Moraes, né? Então ele já tem esse título mais alto, assim, né? É um caminho. Eu nunca almejei, assim, né? Como eu falei, eu caí de paraquedas lá como professor. Por que não? E as coisas vão indo. Então, eu gosto de deixar fluir. Deixa fluir, vai chegar, né? O que tiver que chegar. Agora estamos na batalha. Estamos sempre graduando, sempre buscando mais técnicas, né? Mais conhecimento lá com o mestre, né? E mais experiência, né? Também, né? Fugindo um pouco dessa parte técnica, como é que é o teu trabalho com os teus alunos lá? Na questão, assim, comportamental dentro e fora da academia. Né? Eu digo nem tanto quanto a parte da filosofia do Kung Fu, mas a parte de alimentação, que a gente trabalha aqui, né? Eu, com o Carlos e todos os nossos alunos, né? Como que você cuida da alimentação deles, você dá algum suporte, você motiva eles a se cuidarem, a ter atitudes, não sei, mais saudáveis fora e tal, como que é isso? Justamente. Quando a gente fala em esporte, né, já leva para esse caminho. Hoje você tem como pesquisar, né, também. A questão nutricional, assim, não é minha especialidade, então eu não palpito, não dou pitaco ali. Mas a gente sempre motiva eles a ter um bom sono, um bom descanso, uma boa recuperação, né. O nosso treino, como no início, era todo dia, né, então é de segunda a sábado. Eu conseguia conhecer a turma toda e levar todos ao mesmo nível, porque todos estavam comigo todos os dias, né? Hoje é mais difícil, porque um aluno vem uma vez por semana, outro vem 2, outro vem 3, outro vem todo dia. E aí você não sabe o que ele está fazendo ou se ele está fazendo alguma coisa ou não, né? Então fica complicado. Então a gente vai tentando motivar eles a ter esse cuidado também, né? Buscar uma alimentação saudável, uma boa qualidade do sono, o descanso adequado ali. Mas eu sempre motivo eles a ter uma rotina de treinamento extra também. Eu indico muito a musculação, porque é uma coisa que eu sempre fiz, né? E a formação também na educação física me passou muito os benefícios dessa área também, né? Então eu indico para eles complementar esse treino, né? Uma caminhada, corrida, alguma coisa que você gosta, mas um exercício específico, principalmente com relação à idade, né? Eu hoje já estou com 45 anos, então eu tenho que me dedicar a alguma coisa para manter a massa muscular também, senão a gente... Preservar todas as articulações, tá fazendo movimentos preservar bruscos ali, né? Então tem tudo isso aí. É um risco de lesão também, às vezes, na arte marcial, dependendo do movimento brusco, né? A mudança de direção rápida, a gente vê muita lesão no futebol por isso também, né? Então tem que ter um grupo muscular bem trabalhado, e aí que é um problema hoje, porque o pessoal fica muito parado. Eu sempre brinco com os alunos que antigamente o pessoal que vinha treinar Kung Fu, ou ele era agricultor, ou trabalhava na roça, né? Ou era fortão de alguma coisa, ou ele fazia força, né? Aí esse pessoal bruto vinha treinar. O pessoal mais fraquinho não vinha porque não sabia que não ia aguentar, né? O treino era muito intenso. E hoje você trabalha com todos os públicos, você precisa trabalhar aquela pessoa que está sedentária também, né? E eles vêm, eles têm essa procura. A criança, né? As mulheres. Eu tenho hoje muitas mulheres treinando, muitas meninas lá. E como é um ambiente de respeito, como é um ambiente de respeito, né? Com essa filosofia, com tudo isso, elas se sentem acolhidas lá, porque se não é um ambiente de respeito, elas não vão estar lá, né? E a criançada também. A criançada já tem outro ponto, porque como eles têm muita informação, são ligados na tomada o tempo inteiro,
E aí, às vezes, eles enjoam fácil, eles querem coisa nova, geração nova aí que é coisa nova. O tempo Novas inteiro. emoções. É. Novas emoções. E o Kung Fu exige uma prática ali, exige um condicionamento, exige uma rotina de treino, umas repetições, né? Que para eles às vezes não é interessante. Então você vai brincando um pouquinho com eles, vai passando de uma outra forma. E essa questão, mas principalmente essa questão de alimentação, assim, acabo não me metendo muito, né? Eles já têm, muitos fazem uma musculação, tem alguém que indica, ou faz a besteira de roubar o treino de alguém lá, ou a dica de alguém que nem sabe do assunto. Então fica também a dica como professor de educação física procurar um profissional, né? Como você, né, Augusto, que também tem essa área, né? Da avaliação física e tudo mais. Porque você pode estar fazendo tudo errado. Aí é melhor não fazer nada, né? Nessa parte aí é mais errado do que certa. É. Não só pra mim, pra todo mundo. Isso aí é muito comum, né? Todo mundo tem uma vida aí, tem problema, tem trabalho. Todo mundo desconta na comida, isso é normal. Anormal é você ter uma vida que você é 100% sempre. Isso é anormal pra nós hoje, né? Então, é de boa, não tem, né? E pode ser até doentio, né? A pessoa às vezes começar a ficar bitolada. É muito Cara, radical, né? Muito radical, né? São fases da vida, né? Eu duvido uma pessoa conseguir manter a vida toda assim, nesse nível assim, né? Não tem, uma hora você vai querer relaxar, vai querer curtir tua família e tal, né? Então vai tirar dar uma umas baixada na férias frequência, ali, né? vai dar uma desacelerada, né? Professor, mais ou menos com que idade que inicia lá na tua escola hoje? O Kung Fu ele é para todas as idades, né? Mas eu tenho a minha organização com trabalho a partir dos 6 anos. Porque eu não tenho uma aula específica para criança, separada, onde eu possa trabalhar de uma forma mais lúdica, né, e tudo mais. Então eles treinam junto com os adultos, junto com a turma toda. E a gente vai dosando, vai com um olho atento a eles também, né, para que eles não exagerem, né, ou não se machuquem, ou coisa parecida. Não que tenha risco, né. É interessante porque a prática da arte marcial parece uma coisa violenta, né, mas a prática é muito segura, muito tranquila, assim, com relação a alguém se machucar com um golpe ou coisa parecida, né? E com relação à criança é importante porque essa capacidade de concentração, de mentalização, você precisa decorar algumas técnicas, então a capacidade mental também ajuda muito, fora que eles estão fora das telas ali, né? Lá não tem, o celular vai ficar lá guardado, vai estar numa vida real, né? Interagindo com outras pessoas. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Tanto que eu tive muitos alunos aí durante essa trajetória, que inclusive o pai depois vem me encontra na rua e vem falar para mim, você direcionou meu filho, você salvou meu filho. Não necessariamente eu, a filosofia da arte marcial chinesa, né, faz isso. Que você coloca um norte ali num caminho saudável para a pessoa, né? Então, isso desde pequeno já é muito interessante, né? A gente sabe que o adolescente ele procura um ícone, alguém, um herói que ele vai seguir. Sim, o professor é um grande exemplo. Isso, e aí pode ser um marginal ali, um vendedor de droga, né? Que ele se espelha, né? Mas se você tem um professor de arte marcial, se você tem um professor de educação física, alguma coisa que você se identifica, você acaba buscando se espelhar nessa pessoa. Então, o que uma criança, quem está iniciando, pode tirar da filosofia do Kung Fu ali? Hierarquia, obediência, respeito. Isso é importante Fora hoje. o comportamento que você citou ali, né? Eu trabalhei em escola também, a minha esposa a vida toda em escola, então a gente conversa sobre isso, né? Tem essa dificuldade hoje, principalmente com relação à hierarquia e o respeito, né? Então o respeito a instituições, o respeito ao mais velho, o respeito ao professor na escola, ao pai, à mãe em casa, né? O próprio celular, muito tempo que você está no celular, cria uma irritabilidade a partir do momento que você tira. Então o pai vai lá e diz, acabou a hora do celular, tira, ele fica irritado naquele momento. Então ele trabalhar isso também, né? Então lá no Kung Fu nós temos essa hierarquia. O professor, a pessoa, o aluno chega, ele tem que cumprimentar a sala. Quando ele vai sair ou pedir para ir no banheiro, ele vai cumprimentar a sala, vai pedir para ir, vai pedir para autorização para entrar. Tem todo esse respeito e essa organização, né? Ele vai ter que respeitar o colega dele, independente se for mais avançado ou menos avançado. Não pode ter apelido, não pode ter brincadeiras com malícia durante o treino, né? Então, isso para a formação da criança ou do adolescente
às vezes mesmo do adulto, né, é muito importante. Essa questão da disciplina, com relação ao adulto também, nós temos uma carteirinha de identificação, toda aula eles têm que trazer, com o número deles, eles têm que decorar um número. Então, aprende a ter essa organização também, porque quem tem que trazer a faixa, quem tem que trazer a carteirinha são eles, não é o pai e a mãe, né? Eu sempre cobro do pai e a mãe, né? A gente tenta fazer um trabalho conjunto. Faz ele lembrar de pegar. Responsabilidade. Isso, porque aí ele vai criando isso para a vida, né? Sim. Ele vai ter que ter essa autonomia. Então, essa questão da autonomia na criança também, ali desenvolve muito. E aí, voltando na criança, a questão da autoestima também, e você acreditar em você. Eu vejo hoje muita criançada que eles não falam lá no Kung Fu. Criança ou adolescente, às vezes também. Lá você tem que fazer uma contagem, colocar energia no movimento, ter uma atitude assim. E muitas vezes o adolescente e a criança ele é meio reprimido. Porque ele está muito isolado aqui nas mídias, né? Acaba passando aquela rotina ali isolado, então ele não tem essa interação. E demora para soltar eles, é difícil, né? Tem muitos que não falam mesmo. Aí você tem algumas artimanhas no treino para instigar eles a fazer isso. Aí ajuda a ter uma autoestima maior também. Às vezes o atleta tem medo. E aí ele precisa apresentar uma técnica sozinho lá no meio, com os outros olhando, né? Ele vai lá apresentar uma técnica. Você treme as pernas, né? O medo do público. O medo do público é... Ou você pega o celular, vou filmar você fazendo. Nossa, a pessoa erra tudo. Aí ele vai trabalhando isso nele, né? Mais tarde ele vai numa entrevista de emprego, ele vai ser chefe de uma empresa, né? É importante que ele tenha essa desenvoltura. E o Kung Fu também trabalha essa parte. A comunicação, Augusto. Hoje a moeda mudou, né? Puxando um pouco para o gancho da comunicação que você falou. As pessoas que não conseguem ter uma boa comunicação, uma boa expressão, elas não conseguem nem entender o que elas estão fazendo e nem passar esse entendimento para o próximo. Então eu acho que a arte marcial exige muito isso, né? De você também se comunicar não só com os gestos, né? Mas também você poder falar o que você está fazendo, né? Eu comento com os alunos que essa questão do respeito também, né? Com o colega, porque você precisa tratar bem teu colega, motivar ele para que ele avance, porque ele é uma ferramenta para o teu desenvolvimento. Claro. Né? Assim como uma arma que está ali, né? Mas você tem um colega bem treinado. Precisa dele para treinar, né? Você precisa dele para desenvolver a tua técnica. Então, se ele está muito bom, que você está perdendo para ele, ótimo, você tem uma ferramenta boa para você treinar. Então, você tem que entender isso. Então, tem que ter esse respeito. Se a pessoa não gosta de praticar com você, se sente mal contigo, né? Aí ele não vai ter interesse em te ajudar, né? Em desenvolver. Então, você tem que também saber cativar o outro, né? Na prática ali, no dia a dia, no treinamento. Então, acontecem muitas coisas estranhas. Às vezes o aluno vem falar, fulano assim, fulano assado, e a gente vai tentando mediar a situação, né? Cada situação que acontece são oportunidades para você ir trabalhando alguma coisa neles, né? Desenvolvendo eles, né? Então, não só as crianças, todos, né? Então, além da autoestima, a filosofia da arte marcial chinesa trata muito sobre isso. Comportamento com os demais, com os outros. Também, né? Podemos dizer assim. Tem filme do Jack Chan, Jet Li, que fala muito disso. Não o Kung Fu é a arte de lidar com pessoas, né? Aquele põe casaco, tira casaco, né? O Karate Kid lá do Jack Chan lá. Ele fala como lidar com pessoas, né? Isso é essencial no praticante de Kung Fu. Não só troca de golpes ali, né? Legal. O início lá, que a gente só voltar das crianças para a gente terminar essa parte. 5, 6, 7 anos, como é que é esse? 6 anos, porque o que acontece? A gente estudando educação física, que a partir daí eles têm uma lateralidade mais bem desenvolvida, né? Noção de direita e esquerda e tudo, para poder, durante a aula, entender melhor os comandos. Então, a gente, às vezes, eu já fiz teste com crianças mais novas, aí você tem que ir mais no lúdico, brincar um pouquinho mais, e não dá porque você tem que dar atenção para toda a turma, né? Como a turma é mista, aí aquilo acaba comendo muito teu tempo. Então, é importante, a partir dos 6 aninhos, eles conseguem acompanhar. Mão direita pega o braço esquerdo, eles entendem. Aí fica fácil de... E outra que vai... Nessa questão de lateralidade, coordenação motora, né, vai desenvolvendo muito neles esse lado também. Tem crianças, às vezes, que vêm treinar que tropeça nas pernas quando vai correr, né, porque parado ali, meio sedentário, ou uma característica física mesmo. E aí, com o tempo, vai desenvolvendo uma capacidade grande até de fazer cambalhota, de manejar uma arma. Porque você manejar teu corpo é uma coisa, agora você pegar um bastão e tentar fazer um movimento, você vai bater na tua perna, na tua cabeça. Tem que ter consciência corporal. Vai ter que desenvolver isso, né?
durante a prática ali. Aí você vê um crescimento enorme, né, nessas questões aí também, né? Então, não puxando areia só para o meu, né? Mas essa questão principalmente de coordenação motora, agilidade, noção espacial, noção corporal, né? O Kung Fu é muito amplo, né? Muito completo, né? Muito completo aí. Isso. E fora a parte mental, né? Da disciplina, do respeito, essa questão da hierarquia, né? Que no Kung Fu tem. Nem toda arte marcial hoje ainda leva essa raiz filosófica, essa raiz da filosofia, né? E o Kung Fu tem, não perde isso. E aí você consegue passar para eles e cobrar deles, né? Hoje é a arte marcial mais antiga que existe. É a briga ali entre uma arte marcial e outra, né? Mas há muitos fatos... Qual que é melhor? Muitos fatos verídicos. Ai, calma, polêmica. Há muitos fatos aí que mostram que o Kung Fu é uma das primeiras artes marciais, né? Que surgiu, né? Mas aí, como eu falei antes, a questão do melhor ou pior depende do atleta. Né? Dois Jack Chan, um de frente pro outro. Aí ferrou. Tem o filme do Jet Li, o Confronto, né? Que ele faz 2 personagens. Aí, no final, ele faz a luta, ele usa 2 estilos diferentes de Kung Fu para poder dar diferença entre um personagem e outro. Olha a capacidade dele, né? Nossa. Aí, ele é um grande mestre, né? O Jet Li. Hoje, ele está retirado até de filmes e tudo. Ele está, como é que eu posso dizer, vivendo um outro momento da vida, assim, uma reclusão. Ele tá vivo? Tá, meditando, calmo, tranquilo, né? Isolado de tudo. Eles fazem, os mestres chineses têm muito disso também, né? Essa parte do isolamento acho que também vem do budismo, né? Isso, Aquela essa raiz aí chinesa oriental, né? Do autoconhecimento e tudo mais, né? Professora, o futuro dessa arte marcial, o que o senhor tem para nos dizer? Nós nos preocupamos muito com isso pela rotina física hoje que as pessoas têm, né? Tá tudo muito corrido. E está mudando, né? Eu percebo que hoje as pessoas procuram mais atividade física, uma saúde, uma alimentação mais saudável, qualidade de vida, né? Mas tu percebe dentro da tua modalidade que elas querem se aprofundar ou não? Aí tem os dois lados, né? Eu vejo que elas buscam muito essa superficialidade, né? Tem. Elas não entram de cabeça. Não. Até pra mim, assim, eu vejo tudo, meus né? clientes, eles vêm, mas a maioria tá meio assim, tipo, eu quero uma consultoria, eu quero treinar, tá, mas eles ficam naquela superficialidade, assim, tudo... Não é aquele foco, né? Não vai entrar de cabeça, né? Claro que, tipo, às vezes é novidade para eles ter uma vida, ter um trabalho, uma rotina, né? Às vezes desligada da vida e chegar ali, né? Mas eu penso assim, se for para entrar em uma coisa, entra com tudo, né? Vai fazer, é o que eu penso. Isso vai fazer só por fazer, né? Eu falo muito isso para eles. Se você... um dos primeiros professores meu, ele dizia assim, não pode ser mais ou menos no Kung Fu. Ou você é, ou você não é. O mais ou menos você corre risco, porque aí você vai achar que você sabe se defender e vai se machucar. Então, é melhor você não treinar. Daí você não sabe nada, você não tem responsabilidade nenhuma, né? Ou é 8 ou 80. Ou você treina mesmo, dá o teu máximo, que cada um tem a sua capacidade e a sua qualidade. Não igual o outro. Então, eu posso desenvolver bem técnica de mãos, o outro pode ser melhor nas armas, o outro pode ser melhor mentalmente, uma estratégia mental ali para uma situação. Mas treinando tudo, você vai desenvolver as suas capacidades e vai ter condição, mas você tem que treinar, né, bastante. Fica difícil aí para o Augusto também nessa questão, porque o atleta é a tua vitrine, né? E aí, às vezes, o atleta não se dedica, e aí ele tá lá, para ele tá magrinho, esbelto, e ele tá lá obeso, né? E faz 6 meses que tá com ele, então o trabalho dele, perde a credibilidade. Sim. Então, você fazer ele focar para que você desenvolva, então eu tenho isso também. Eu puxo muito eles assim. Mas não tem, né? Não é sempre que eles vão ter. E eu também lá, porque eu tenho essa responsabilidade também, né? Eles treinam arte marcial comigo, treinam Kung Fu. Não, a ideia não é que eles saiam por aí brigando, mas se precisar se defender e não conseguir usar, né? Pô, você treinou Kung Fu 6 anos e não funcionou. Mas aí, como que ele treinou? Né? Mesmo eu falando, a responsabilidade é tua, você tem que treinar. Aqui não tá bom. Hoje você, numa situação real, você não sabe se defender. Então a pessoa tem que ter essa noção e querer. Às vezes você fala assim, mas ele não está muito preocupado com isso não, né? E hoje a gente tem os públicos com vários objetivos que vêm. Como a gente estava falando desses benefícios, né, da disciplina e tudo,
Autoestima. Então, para saúde. Então, alguns vêm para espairecer a cabeça, outros vêm para emagrecer. Uma outra escolha de modalidade. Isso, para variar um pouquinho, né? Conhecer, aí fica ali alguns anos. Então, não são todos que querem treinar Kung Fu mesmo afinco. Então, por isso que são poucos. Eu formei até hoje 5 faixas pretas, né? São 29 anos de Kung Fu que eu tenho. Eu tenho 5 faixas pretas. Então não são todos que chegam lá, né? Tem algumas fotos ali, acho que Augusto, vamos mostrar antes que o professor Leandro tem bastante bagagem, tem algumas que nós vamos mostrar pro pessoal. Essas roupas, professor, aqui, tá? Primeiro vamos falar dessas fotos aqui. Essa foto é num curso que a gente fez com o mestre da China, né? Mestre da China. Mestre da China sobre Qigong, sobre Louva-a-Deus 7 estrelas, né? O meu mestre é esse de Ifu amarelo, o Ifu esse casacão, né? Esse aqui? Isso. E o quarto daqui para lá é o mestre chinês, né? Este aqui? Não, aqui esse é o mestre chinês. Ele já faleceu, ele estava com alguns problemas no intestino, já estava velhinho. Todo chinês é igual, né? São parecidos. Aí um campeonato em São Paulo, campeonato brasileiro, agora não lembro que ano. Professor no meio aqui. Isso, daí é uma equipe que a gente levou. O Gladson é meu cunhado. Aqui é o pessoal lá da academia, né? Marrom, Tem o Will, o William, o Pedro. Pedro, que é meu genro, né? O Pedro. Que bacana. Minha filha tá ali também na foto. Qual que é a sua filha? Aqui, ó. Essa é minha filha aqui. Essa? É a de cá. Aqui? Isso, já É tradição de família, tá então. incubando meu segundo neto já, tá? Aqui é você, professor. Isso, aqui a gente tem um treinamento aí no Clube 10 de Maio, né? Paramos para tirar umas fotos lá. Ó, galera, aqui algumas imagens para você ver o que é o Kung Fu, de fato. As armas, né? Lança. As armas que nós estávamos falando antes. Muito legal, né, cara? Tem muitas armas, né? Técnica de mãos vazias, né? A característica do louva-a-Deus, a posição das mãos, né? Bacana. Aí é num campeonato brasileiro também. Esse foi o ano passado. Eu acho que esse foi o ano passado. E esse do meio de branco é o grão-mestre Edilson Moraes, né? Que é o presidente da confederação. O meu mestre não estava aí nesse momento, ele já tinha ido para cá. Você E aqui é a turminha lá. Alguns alunos, né? O pessoal que tá lá comigo, né? Que mais? Esse foi um ano antes, né? 2024. Também. Competição tem, bastante. Tem. Pela confederação tem, olha, quase todo fim de semana lá. Aqui é na tua casa. Só que é difícil. Aqui é na academia mesmo. Na Vida de Saúde, na segunda casa Na tua. Vida de Saúde lá, um exame de faixa, né? O pessoal, Até aí tá o meu diploma, mestre, né? Professor de São Paulo ali do lado do meu mestre, no meio. E os alunos aí. Aí o campeonato 2023 foi a última vez que eu lutei. Eu fiquei 7 anos sem lutar, porque eu tinha operado o joelho. E eu voltei a lutar nesse campeonato. Eu treinei alguns alunos para lutar e entrei em forma e me inscrevi para lutar. Por que da luva, professor? Baixei o peso também. Então o sandal, o boxe chinês, ele usa a luva sem os dedos, né? Parecido com o MMA. Para você poder agarrar, para fazer projeção, né? Que além do golpe com soco e chute para marcar pontos, a queda também marca ponto. Então usa essa luva, mas você não pode nem usar atadura na mão, então a luva é bem superficial mesmo, né? É só para poder ali estar diferenciando Isso. o que é uma outra luta de um boxe. Mas também não pode usar pontos vitais, né? Então você vai marcar pontos, você vai bater onde pode, não pode bater na nuca, não pode bater na garganta, não pode bater no olho, né? Mas são golpes fortes, né? Tanto que eu treinei muito também para esse. E os primeiros 2 socos que eu dei, jab direto assim, de entrada, o adversário caiu. Ele não estava... Ele estava mais preparado para a gente ficar ali se aquecendo, né? Eu já entrei desossando. Moendo já. E ele caiu, daí ele voltou. É guerreiro, eu estava com 43, ele estava com 31. De uma equipe de luta, né? Um rapaz, nossa, ele voltou brabo, a gente lutou bastante lá. Mas eu consegui vencer também, né? Professor, ali, voltando no gancho do futuro do Kung Fu ali, para Joaçaba, tem alguma perspectiva? O que você vê? Público? Ou é basicamente o que você falou ali? Alguns grupos buscam por determinados objetivos? Eu acho que eu me preocupava, né? E é a preocupação de alguns mestres aí também, sobre o futuro, né? Se vai ter interesse, preocupação assim no interesse das pessoas, né? Mas como é uma coisa muito variada, muito vasta, né, de conhecimento, com certeza sempre vai ter. Hoje a gente já percebe isso.
Aqui em Joaçaba eu tenho alguns alunos já avançados, graduados, que além do Kung Fu comigo já aprenderam outros estilos, já treinaram também, né? Então, tudo indica que eles têm capacidade aí para me substituir ou começar um trabalho por conta também. Eu tenho um aluno faixa preta que mora em Capinzal, tem uma clínica veterinária lá, né? O Cão Gatão, mandar um abraço lá pro Christian. E ele deu aula lá também uma época, agora ele está com muitos compromissos com a clínica, então ele não está dando aula, mas ele deu aula lá também. Eu dou aula em Catanduvas aqui, né? Mandar um abraço lá pro pessoal de Catanduvas também, na vida ativa, com o professor... Agora me fugiu o nome do professor lá, o dono da academia. Mas eu tô lá há 10 anos já também em Catanduvas. 10 anos, esqueci o nome do professor, cara. Esqueci o nome do professor. Normal. É colega do Paulo aí, das antigas, né? Ele tem a sala lá. O Paulo é velho, né, cara? O Paulo O Paulo, quando teve a Arca do Noé, né? Falou assim, eu quero 2 leão, o Paulo... a Arca. O Paulo Stroyer e o da Arca. É o Claudir lá de Catanduvas. O Claudir, ele conhece o Paulo, ele joga vôlei alto pra caramba. Imagina. Aí, então, estou 10 anos lá. Amanhã nós teremos exame de faixa ali na Vida e Saúde, né? A partir das 3 horas tem 2 alunos faixa marrom, uma menina, a primeira menina que é candidata a chegar à ponta preta, né? E esse menino de Catanduvas que vai vir fazer é o primeiro aluno de Catanduvas a chegar na ponta preta também, se amanhã for aprovado. Às 3 horas. Eles iniciam às 3 o exame deles, até às 4. Às 4 chega a turma dos outros alunos, branca, amarela, laranja e verde. E aí eles fazem o exame junto com os outros, né? Porque eles são avaliados na técnica deles e na técnica anterior das outras faixas também. E eles precisam, no início, eles fazem um trabalho do Qigong, né? Trabalho de respiração, de energia, que é 35 minutos. 34 minutos, mais ou menos. Oxe. Parado na posição, a gente fala aí o Mabu, né? Que é a posição do cavalo, uma posição agachado. 35 minutos ali, fazendo... É quase um trabalho de relaxamento. Mas é intenso também, né? Que é um Qigong marcial. Eles têm que apresentar tudo isso antes, né? E as técnicas deles, antes de chegar a galera para fazer o exame. Então, amanhã à tarde nós vamos ter o exame lá também. Professor, você dá aula em Catanduvas e Joaçaba ou tem mais algum lugar? Aí, agora, no momento, é Catanduvas e Joaçaba, né? Tudo da União Tom Long. União Tom Long. Catanduvas é uma vez por semana, né? Que eu vou para lá no sábado. E aí, esse pessoal é bem dedicado lá, muito talentoso, o pessoal que treina comigo lá. Também em todas as idades? Também tem um aluninho vai fazer exame amanhã, acho que ele fez 7 aninhos agora, o menino. Mas é muito dedicado, muito dedicado. Tem futuro. Tem, porque até o outro dia no treino eu não comandei o chute, né? Porque eu tinha uma pressa para ver a técnica. O professor não vai ter chute hoje. Aí os colegas queriam depenar ele porque cansa, né? O chute judio que mais suga e ele queria fazer chute. E aí ele vai fazer exame amanhã, da faixa branca para amarela também, né? Um pequenininho. Então lá tem ele de 6 aninhos, tem o pessoal mais velho, né? Tudo. Então, basicamente, as aulas é todas as idades. A partir dos 6 anos, assim, eu já tive aluno de 59 anos. 59 anos ou mais velho. Vou deixar lá solto. O meu mestre teve em São Paulo, se não me engano, tinha 50 anos quando se formou na faixa preta, um aluno dele lá, né? Você pode deixar lá aí, já tiro. Muito bom também. Eu peço pra você. Professor, assim, ó, eu sei que o papo tá bom, mas agora eu quero que você venda teu peixe, que nem diz o Augusto, né? Aqui, quero que o senhor olhe lá, Fala, fale pra galera aí. Convido o pessoal aí fazer aula contigo lá. O pessoal aqui de Joaçaba e região, né? Ali na Vida de Saúde, que é onde que você está dando a aula, e o pessoal de Catanduvas ou perto ali, né? Que possa procurar a União Tom Long lá. Isso, hoje nós temos então a União Tom Long, né? A União Tom Long Fu do Brasil com o estilo Louva a Deus. Aqui na Vida de Saúde nós temos aula todo dia, de segunda a sábado, em variados horários, né? Um pouquinho da cultura chinesa, um pouquinho da técnicas com armas. A diferencial também do Kung Fu é isso, além de técnica de mãos vazias, as armas, né? Bastão, facão, lança, espada, o nunchaku e mais algumas outras que, dependendo da graduação, você vai conseguindo pegar aí, né? Em Catanduvas, lá na Vida Ativa, também é no sábado a aula lá. Então, mas se alguém quiser conhecer, pode fazer uma aula experimental, né? Na Vida de Saúde ou lá em Catanduvas também, sem custo para conhecer, né? Ou pode vir assistir uma aula, às vezes a pessoa tem um pouquinho de receio, né, em fazer a aula. Acho que é mais medo. Mas é mais legal fazer a aula, para você ter uma experiência. Eu percebo que às vezes a pessoa fica olhando, ela mais se cansa de ficar olhando do que entende o que é a aula, né? É mais bacana ela vir fazer a aula com todo o pessoal ali, né? Sempre com todo cuidado, com todo, né, para não ter nenhum problema de se olha lá, machucar. foi usado no longo. Mais que isso não vocês assistiram as imagens aqui, né? Vocês viram.
Mas Pessoal, então fica o convite, tá? Vida de saúde, chama o Leandrão lá, vamos deixar o perfil dele aqui pra vocês seguirem lá. Tá? O cara é o brabo demais. Leandrão, muito obrigado por estar aqui com nós hoje, tá? Espero que o pessoal tenha conhecido um pouquinho ali, nós também aqui. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro agora. Vou pedir só tua licença para expor nosso coffee break aqui. Não tem problema. Só Leandro, O Leandro já conhece, né? Do lado da nossa garagem. Cozinha nobre. ah, sim. Até Cozinha teve uma nobre. vez que o menininho lá treinou comigo lá, o pequenininho, quando eu comecei ali. Ah, o filho do Jardel? Isso. Ó, o Jardel tá assistindo aí. nosso patrocinador novo. Olha só o que preparou pra gente hoje aqui, ó. Meu Deus do céu. Galera, vamos ficando por aqui, tá? Vamos agora degustar nosso ranguinho aqui, tá? Muito fit. Tá? Boa semana pra todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers.